sobre a sua vida. E eu gostaria que você ficasse de pé, para você receber o pregador desta manhã, pastor Anderay Nobre. Derrame sobre ele, sobre a presença, sobre o governo dele, uma grande salva de palmas. E quando nós honramos aquilo que nós respeitamos, aquilo que nós procuramos nos encontra. Amém? Levante a sua mão, vamos orar por ele. Pai, nessa atmosfera tão de presença do Teu Espírito sobre as nossas vidas, o Senhor sonda e conhece a vida do Teu Filho, sabe do esforço, do clamor dele. E nós sabemos que Ele vai trazer uma palavra que vai dar um norte, um caminho para as nossas vidas neste mês de abril que está se adentrando amanhã. Obrigado pela sua vida, pela sua entrega, pelo seu sim. E por tudo aquilo que ele carrega. Existe um governo de Deus sobre a vida dele, que está dilatando tanto para a direita quanto para a esquerda, tanto como o norte como o sul, para que os seus filhos, de longe e de perto, naturais e sobrenaturais, possam reconhecer a voz do seu pastor. Pai, muito obrigado pela sua vida, em nome de Jesus. Aproveitando que vocês estão em pé, bom dia, meus irmãos. Vocês estão bem? Vocês estão bonitos, viu? Glória a Deus por isso. Vamos fazer a leitura. Natan, eu vou mudar o texto inicial. Abra por gentileza Mateus, capítulo de número 28. Eu ia ler João, capítulo 20, mas eu dei uma lida nos 4 evangelhos aqui. Eu vou ler o Mateus 28, ele é mais sucinto e conta a história do mesmo jeito. Mateus capítulo 28, nós vamos ler dos versículos 1 até o 20. Com essa versão, Almeida Corrigida Fiel. Bota na NVT, por gentileza. NVT eu acho mais simples. Inclusive, uma dica preliminar. Muitos de nós costumamos usar a Bíblia Almeida Revista Corrigida, né? Quantos aqui tem essa versão em casa aí, Almeida Revista? Ela é boa, né? Mas talvez você tenha alguma dificuldade em ler os textos, que eles são uma leitura, uma tradução, né, literal, e ela tem uma leitura muito rebuscada. Talvez se você é desses que, como eu, tinha dificuldade, você pode procurar uma versão mais atualizada, né? Que tem uma tradução, uma equivalência dinâmica, com uma linguagem mais fácil. Sugiro a NVT ou a NVI, que são duas versões cuja linguagem elas são mais atualizadas, tá? Tem a Almeida Revista atualizada também, que ela já é mais simples do que a Almeida Revista Corrigida. Amém? Vamos, Mateus capítulo 28. Diz assim: depois do sábado, no primeiro dia da semana, bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. De repente, houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra da entrada e sentou-se sobre ela. Seu rosto brilhava como um relâmpago e as suas roupas eram brancas como a neve. Quando os guardas viram o anjo, tremeram de medo e caíram desmaiados como mortos. Então o anjo falou com as mulheres: não tenham medo. Disse ele: sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito que aconteceria. Venham, vejam onde seu corpo estava. Agora vão depressa e contem aos discípulos que ele ressuscitou e que vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Lembrem-se do que eu disse. As mulheres saíram apressadas do túmulo e assustadas, mas cheias de alegria, correram para transmitir aos discípulos a mensagem do anjo. No caminho, Jesus as encontrou e as cumprimentou. Elas correram para ele, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo, vão e digam a meus irmãos que se dirijam a Galileia, lá eles me verão. Enquanto as mulheres estavam no caminho,
alguns dos guardas entraram na cidade e contaram aos principais sacerdotes o que havia acontecido. Eles convocaram uma reunião com os líderes do povo e decidiram subornar os guardas com grande soma de dinheiro. Instruíram os soldados: vocês devem dizer o seguinte: os discípulos de Jesus vieram durante a noite, enquanto dormíamos, e roubaram o corpo. Se o governador ficar sabendo disso, nós os defenderemos para que não compliquem. Os guardas aceitaram o suborno e falaram conforme tinha sido instruídos. Essa versão se espalhou entre os judeus, que continuam a contá-la até hoje. Então, os 11 discípulos partiram para a Galileia, onde Jesus disse que ia encontrá-los, e foram ao monte que Jesus havia indicado. Quando viram, o adoraram. Alguns deles, porém, duvidaram. Jesus se aproximou deles e disse: toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso: estou com vocês até o fim dos tempos. Podem tomar os assentos de vocês? Que palavra gloriosa, né, irmãos? Quem bateu palma é porque entendeu o poder dessa palavra. Nem todos os evangelhos, obrigado aí, galera, contam sobre o nascimento de Jesus. Marcos, por exemplo, não faz menção de como foi o nascimento de Jesus. Lucas fala, né? E Mateus também conta um pouco da história. Alguns evangelistas, os 4 evangelhos, e é a passagem que o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, todas as coisas foram criadas por ele, e ele habitou, tabernaculou, ele se incorporou em um corpo humano para habitar entre nós. Foi importante porque Deus, ele se fez carne, o verbo se fez carne. Mas entenda que, embora a incorporação, né, ou a encarnação de Jesus, ela tenha um motivo muito especial de nos trazer comunhão com Deus, e a morte de Jesus, ela também tenha um significado especial, e preparado antes da fundação do mundo, já que o Apocalipse diz, né, que ele é o cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo, e que essa era a missão de Jesus, morrer pelos pecados de todos os homens, que segundo Romanos capítulo 3, versículo 23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, que é um texto que faz referência a Deuteronômio, que também fala sobre o pecado de todos os homens. Obrigado aí, Natan, por estar atento. Então, embora o nascimento de Jesus, ele tenha uma expressão de nos trazer comunhão, embora a morte de Jesus tenha por natureza nos trazer a redenção, já que era necessário que alguém sem pecados, alguém que não tinha mácula, alguém que resistiu às tentações de Satanás e que venceu, né, as provações, as tentações, ele pudesse ser digno de morrer pelos pecados daqueles que tinham pecados. Afinal de contas, você só pode purificar pecados, né, a partir do derramamento de sangue, segundo o estabelecimento da lei mosaica. E era necessário que fosse um cordeiro de 1 ano sem defeito. Esse cordeiro, para ser imolado, ele não podia ter manchas, ele não podia ter sinais, ele não podia ter fraquezas. Ele deveria ser um cordeiro santo, no sentido de ser puro, no sentido de não ter defeitos. E Jesus, aquele que encarnou sem pecados, viveu uma vida sem pecados, morreu sem pecados. Mas na cruz, ele assumiu todos os nossos
pecados. Irmãos, na cruz do Calvário, aquele que não tinha pecados, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa foi uma frase dita pelo seu primo João Batista, quando Jesus estava indo se batizar, cumprir as regras que eram necessárias para que ele fosse visto como aquele que haveria de vir para salvar a humanidade. E quando João Batista olha para Jesus e vê, o Espírito sobre ele, ele diz: eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Já profetizando sobre qual seria o ministério salvífico de Jesus, que seria um ministério de entregar a sua vida por amor a nós. E quando João Batista, ele é confrontado por Jesus dizendo: batiza-me, João Batista diz: como eu posso batizar você? Eu que deveria estar sendo batizado, eu não sou digno de amarrar as correias da sua sandália. E o Cordeiro que não se fez, embora ele fosse Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus, como diz Colossenses. Ele em tudo se humilhou, se fazendo homem, para sofrer as minhas e as suas dores, para entender os meus e os seus sofrimentos, para conhecer as minhas e as suas fraquezas. Esse Jesus encarnado, morto, ele sofre para nos dar a vida, como diz Isaías 53. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, ele carregou sobre si as nossas dores, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele foi o Cordeiro que, como ovelha muda, não abriu a sua boca diante dos seus tosqueadores. Mas existe algo mais além da morte, porque se a morte tivesse retido o nosso Senhor Jesus, como diz o apóstolo Paulo, vã seria a nossa esperança, porque seria apenas mais um ser humano justo, que teria morrido pelo pecado, às vezes pelo erro de outros. E quantos de nós, irmãos, já vimos na nossa vida injustiças sendo cometidas? Quantos de nós já vimos situações em que nós sabíamos que aquela pessoa não deveria estar passando por isso? Talvez você está passando por uma situação que você sabe: eu não deveria estar passando por isso. E o apóstolo João fala que na morte de Jesus há um grande mistério. Existe a passagem que diz, abra para mim por gentileza, Miqueias capítulo 7, versículos 18 a 20, Natan. Que outro Deus assemelhante a ti, que perdoas a culpa do remanescente e esquece os pecados dos que te pertencem. Não permanecerás irado com o teu povo para sempre, pois tem prazer em mostrar o teu amor. Pode passar. Voltarás a ter compaixão de nós, pisará nossas maldades sobre os teus pés e lançará nossos pecados nas profundezas do mar. Essa é a missão de Jesus quando veio à terra sofrer pelos nossos pecados. E ele diz no 20: tu nos mostrarás tua fidelidade e teu amor, como prometeste há muito tempo a Abraão e a Jacó, nossos antepassados. A Bíblia diz em Isaías 53, que esse Cordeiro que foi imolado sem pecados pelos nossos pecados, que o Deus Todo-Poderoso agradou moê-lo. Isaías 53 diz que agradou ao Senhor fazer com que ele perecesse essas dores, essas enfermidades, essas agruras, para que através dessa obra, ele olhasse, como diz no final do livro de Isaías 53, olhou para a obra das suas mãos e ficou alegre, porque através disso, ele atraiu para si uma grande multidão. Eu vou ler esse texto, irmãos, porque esse texto tem ardido no meu coração há alguns dias. Isaías 53,
os versículos 11, se não me engano. Isaías 53, a partir do 10, diz assim: fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes, terá vida longa, e o plano do Senhor prosperará em sua mão. Quando ele vir tudo que resultar de sua angústia, ficará satisfeito. E por causa de tudo que meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si o pecado deles. Eu lhes darei as honras de um soldado vitorioso. Está falando de Jesus, o nosso vitorioso soldado, pois ele se expôs à morte. Foi contado entre os rebeldes, levou sobre si a culpa de muitos, intercedeu pelos pecadores. Observe que Jesus, ele aceita voluntariamente. Ele diz lá em João capítulo 10, ninguém toma a minha vida, mas eu voluntariamente a dou e a entrego e a tomo de volta, para atrair a mim aqueles a quem o Pai me deu, como diz em João 17. João 17 é uma oração que faz menção a Isaías 53, quando ele diz: ei Pai, eu oro por aqueles que o Senhor me deu e nenhum deles se perdeu, mas eu também oro por aqueles que o Senhor ainda há de me dar. Eu oro por aqueles que estarão na comunidade das nações de Valparaíso no dia 31 de março de 2024. Eu oro para que o coração deles seja firme, esteja firmado em ti, para que o meu sangue derramado na cruz do Calvário, para que os açoites nas minhas costas, para que a minha fronte rasgada por uma coroa de espinhos traga paz que o mundo não pode tirar na vida dos meus filhos. Essa é a oração de Jesus. Um grande evangelista, um grande sacerdote, que viveu em 1816, lá em Liverpool, na Inglaterra, ele fala uma frase que me impactou muito. Eu sempre, quando eu tenho oportunidade para falar isso nas ministrações de Páscoa, que são ministrações de passagem. Páscoa significa passagem, é uma transferência, é um encaminhamento de uma fase para outra. E ele diz: na cruz, um ladrão foi salvo para que ninguém se desespere, mas apenas um, para que ninguém se iluda. Entenda, irmãos, que a salvação, ela é exposta, ela é oferecida, ela é disponível para todos. E na Páscoa, em que Jesus estava sendo imolado, na Páscoa dos judeus, nós comemoramos a Páscoa na ressurreição de Jesus. Hoje é domingo de Páscoa, não é isso? Para os judeus, a Páscoa, na verdade, ela começou na sexta-feira, né, quando era a semana dos pães asmos. Jesus morreu na Páscoa dos judeus e Jesus ressuscitou na nossa Páscoa. Então, entenda que para os judeus a Páscoa era um momento de saída da prisão ou da escravidão do Egito. A Páscoa dos judeus é uma passagem em que os judeus, eles mataram um cordeiro, passaram, né, o sangue nos umbrais da porta, veio o anjo da morte passando pelo Egito e fala:
povo de Israel, preparem-se, porque hoje eu vos darei livramento. Hoje os egípcios que os oprimia não vos oprimirão mais, e aqueles que vocês um dia viram, vocês nunca mais verão. E os judeus passaram o sangue do cordeiro sobre os umbrais da porta, e a morte não teve poder sobre aquelas famílias que estavam com o sangue do cordeiro passado sobre as portas. Enquanto eles passaram da escravidão para a sua libertação, eles comeram esse cordeiro, eles participaram da Páscoa. Jesus, ele é morto numa sexta-feira de Páscoa judaica. E entenda, irmãos, a Páscoa, ela depende de você aceitar o sangue derramado do Cordeiro sobre a sua vida. Por que esse autor ele diz isso? Na cruz um ladrão foi salvo para que ninguém se desespere, mas apenas um, para que ninguém se iluda. Páscoa significa libertação do pecado. Páscoa significa libertação de uma vida de opressão, de uma vida sem sentido, de uma vida, irmãos, de egocentrismo, egoísmo, de depressão, para uma vida com Deus, uma paz que não tem fim. Quando apenas um foi salvo, significa que apenas um aceitou o sangue do Cordeiro derramado sobre a sua vida. Porque estavam dois crucificados ao lado de Jesus, um à sua direita e um à sua esquerda. O que estava à esquerda de Jesus disse: se tu és o Filho de Deus, livra-te a ti e também a nós. Ele não acreditou no poder salvífico daquele cordeiro imolado que estava derramando o seu sangue para a purificação dos pecados. Mas, como diz João capítulo 1, versículo 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. Bota aí, João 1, 12, por gentileza. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes, vou ler essa versão, mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Enquanto da esquerda questionava a Deus na sua ignorância, irmãos, e quantos de nós, mesmo em momentos de dificuldade, mesmo em momentos de angústia, nós queremos ser autossuficientes, nós queremos ter a razão nas nossas palavras, ao invés de entregar a nossa vida a Jesus. Ei, essa é uma manhã de Páscoa, em que Jesus nos convida a olharmos para a cruz dele e dizer: Jesus, o teu sangue pode lavar-me dos meus pecados, como disse esse ladrão da direita que diz: você é louco, esse homem está sendo crucificado sem motivo, nós tínhamos motivos para estar na cruz. Ele entende, irmãos, como todo ser humano entende, que sem um resgate sobrenatural de Deus, o que caberia a nós, por mais que nós sejamos, por melhores que sejamos, podemos ser Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, Martin Luther King, Sócrates, com as suas virtudes, as suas grandes palavras bonitas, mas ainda assim, irmãos, a nossa alma, ela estava escravizada pelo pecado, que de tão longe nos afastava de Deus. E foi necessário que Jesus viesse, morresse pelos nossos pecados e dissesse: através desse meu sacrifício, eu atrairei muitos a mim. E o da direita vira para Jesus, e hoje o pastor Jefferson até citou isso. Ele fala: Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Ele entende o sacrifício de Jesus como sendo suficiente, irmãos, para lavar uma multidão de pecados. Ei, não interessa o seu passado, não interessa o que você fez, não interessa o quanto você foi mal, o quanto você mentiu no seu passado, não interessa a sua vida de abusos, não interessa aquilo que você viveu. Em Cristo Jesus, nós somos novas criaturas. Em Cristo Jesus, os nossos pecados estão lançados no mar do esquecimento. Em Cristo Jesus, nós temos esperança.
Jesus diz em João 10:10, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. Ele diz, eu sou o bom pastor. O bom pastor sacrifica sua vida pelas ovelhas. E novamente ele faz um outro convite em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Mateus 11, 28 a 30, fazendo um convite um pouco antes do seu sacrifício, chamando a cada um de nós, dizendo, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixe que eu lhes ensine, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhes dou é leve. Irmãos, sabe qual é a prova que nós entendemos de que Jesus ele tem um fardo leve de se carregar? E que não depende, irmãos, de uma contingência humana, mas do sobrenatural agindo nas nossas vidas? Eu mostro para vocês. Abra por gentileza, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, Atos capítulo 5, versículo 41. Atos 5, versículo 41. Diz assim, quando os apóstolos saíram da reunião do conselho, estavam alegres, porque Deus os havia considerados dignos de sofrerem humilhação pelo nome de Jesus. O que significa esse texto de Atos capítulo 5, versículo 41? Pouco antes dessa passagem, desse versículo específico, os apóstolos, eles são açoitados, ameaçados, e eles se alegram com isso. Que loucura é essa, deles serem açoitados, ameaçados de morte, e se alegrarem com isso? Como pode esses mesmos apóstolos se alegrarem em ter sido açoitados e ameaçados de morte? Como sendo que alguns dias antes, quando Jesus foi ser preso, irmãos, todos os discípulos fugiram. Todos os discípulos negaram Jesus, todos os discípulos se espalharam como ovelha que não tem pastor. E agora eles estão felizes por sofrer em nome do Senhor. Isso eu digo para vocês, esse é o poder da ressurreição de Jesus Cristo em nossos corações. Esse é o poder, não da encarnação de Jesus e não apenas da morte, porque na morte os discípulos estavam amedrontados, apavorados, lamentando. Mas, irmãos, houve um momento na história, além da morte de Jesus, que foi a ressurreição. Ele não ficou amarrado às mortes, às garras da morte. Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. E ele vive. E porque ele vive, nós podemos viver nele com alegria, em nome de Jesus. Os discípulos que uma vez estavam amedrontados, que estavam apavorados, eles puderam entender, irmãos, que Jesus era Deus. João capítulo 20, os apóstolos, eles quando ficaram sabendo que o túmulo estava vazio, eles correram, abra por gentileza a partir do 3, João 23. Pedro e o outro discípulo foram ao túmulo, os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro. João estava falando dele mesmo, tá, irmãos? Para dar uma entendida aqui para vocês, esse João era exibido, né, velho? Fala que é o apóstolo amado, né? Ele mesmo fala que estava deitado no coração de Jesus. Isso é tão interessante, irmãos, porque João, ele fala da perspectiva dele como sendo o apóstolo amado. E eu quero, irmãos, que vocês entendam que esse é o título que você deve dar para você mesmo.
Quem é você aos olhos de Jesus? Como você se vê diante de Jesus? Um pobre coitado ou aquele a quem Jesus morreu? Ou aquele que Jesus ama? Irmãos, eu posso olhar hoje para mim e dizer: eu sou aquele que Jesus ama, porque eu sei que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário foi para me livrar do peso da morte, do peso da condenação, do peso da tristeza. Então eu, como o apóstolo João, eu tenho a alegria e o gozo de dizer: eu sou aquele a quem Jesus ama. Você pode dizer isso? Coloque a mão no seu coração e diga nessa manhã de Páscoa, dizendo: eu sou aquele a quem Jesus ama. Ei, irmãos, acredite nisso. O amor de Jesus, ele nos constrange a sermos melhores, porque nós somos amados por aquele que é perfeito, quando nós ainda somos imperfeitos. Nós não precisamos, irmãos, ser perfeitos para alcançar o favor de Jesus. Nós precisamos estar como aquele ladrão na cruz, dizendo: Senhor, lembra-te de mim. E ele diz: os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro. Ele está falando: Pedro, tu está meio sedentário, né? Eu corri mais rápido do que você, Pedro. Poxa, Pedro, ele mesmo, só que ele é humilde. João é humilde, ele não quis falar o nome dele. Ele fala assim: os dois corriam, ou seja, ele e Pedro, mas o outro, falando de si mesmo, chegou mais rápido. Acho que ele não quis, né? Não sei se Pedro ainda estava vivo nessa época, quando ele escreveu. Abaixou-se e olhou. Então João chega no túmulo, abaixa, olha e vê, e viu ali as faixas de linho, mas não entrou. João fica perplexo. E também, então Simão Pedro chegou e entrou. Simão Pedro chega depois, né? Ofegante, né? E o João está ali, tranquilo, devia ser um pouco mais novo. Apesar de que os historiadores dizem que todos os apóstolos de Jesus tinham na média de no máximo 24 anos, não eram velhos, né? Como a gente costuma ouvir ou ver. Então Simão Pedro chegou e entrou. Também viu ali as faixas de linho. E olha só o versículo 7, irmãos. E notou que o pano que cobria a cabeça de Jesus estava dobrado e colocado à parte. O pano estava dobrado e colocado à parte. O discípulo que havia chegado primeiro, ele mesmo, né? Também entrou e viu e creu. Observe esse versículo. O discípulo viu e creu. Ele creu em quê? Creu que Jesus tinha sido roubado? Não, irmãos. E sabe por que é interessante? Quando João, ele descreve o fato de que as faixas estavam dobradas, essas faixas de linho estavam dobradas. E sabe por que ele creu? Ele está dizendo que ele creu, e ele nesse momento, João entendeu que Deus havia intervido na vida de Jesus. Porque se fosse ladrões para roubar o corpo de Jesus, eles não tirariam as faixas e levar o corpo, porque essas faixas custavam dinheiro. Essas faixas, elas eram de muito valor, ainda que estivessem cheias, né, de sangue de Jesus. Sabe o que João quis dizer quando ele disse que as faixas estavam dobradas? Que aquilo foi algo sobrenatural. Porque se os ladrões tivessem vindo durante a noite, haviam soldados romanos guardando a entrada. Eles teriam que fazer aquilo muito rápido, furtivamente, com medo de serem pegos. Mas havia ordem, havia paz naquele local. As faixas que enrolavam Jesus, elas não foram tiradas de qualquer jeito, elas foram colocadas dobradas, dizendo que havia sido feita uma grande obra naquele local. Quando João diz que ele creu antes de ver Jesus ressurreto. Esse é um outro testemunho que só João dá, irmãos. Porque enquanto todos os outros discípulos, eles dizem que eles só creram quando viram Jesus. Inclusive Tomé, ele é julgado de uma forma um pouco, né,
áspera e exagerada, porque na verdade a maioria dos discípulos só creram quando viram. Por que Tomé, o pessoal fala, né? Tem que ser igual São Tomé, só acredito vendo. O problema é que quando os discípulos viram Jesus pela primeira vez, Tomé não estava presente. E aí, quando Tomé chega e fala assim, olha, nós vimos Jesus, nós vimos o Mestre. Aí Tomé não acredita. Mas nenhum dos outros discípulos acreditou quando Maria Madalena foi e falou para Jesus que ele havia ressuscitado. Então, na verdade, Tomé ele é um pouco, né, injustiçado. Porque quando nos outros evangelhos, Maria, ela vê Jesus e abraça Jesus e vai diante dos discípulos, os discípulos não acreditam que Jesus ressuscitou. Eles tiveram pouca fé. Mas João, novamente, dá testemunho de que ele creu. Ele fala assim, eu criei primeiro que vocês. Eu tô na frente, eu sou o discípulo amado, né? Eu sou aquele que Jesus ama, eu sou aquele que encosta a cabeça no ombro de Jesus, e eu sou aquele que creu antes de ver Jesus ressuscitado. Não sei os outros. Sabe o que eu tiro disso, irmãos? É que nós temos que ter a mesma fé de João. Nós não precisamos ver as contingências para acreditar. Jesus quer nessa manhã, homens e mulheres que acreditam mesmo sem ver. Ei, mesmo que o seu futuro esteja nublado, mesmo que o seu futuro esteja sem uma perspectiva, você pode dizer, eu creio que o meu futuro, Deus está nele, e porque Ele está no meu futuro, eu serei bem-sucedido. Eu creio que o Senhor Jesus está no meu futuro, e por isso eu serei bem-aventurado. Sejamos como João nessa manhã. O discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo, é exibido esse João, eu gosto dele, velho. É igual Paulo. Paulo de vez em quando dava umas rateadas assim, uma chapuletada nos que acham que nós temos que viver uma vida de miserabilidade diante de Deus. Ei, irmãos, nós temos que nos sentir amados. Sabe por quê? Esse sentimento de sempre ficar achando que você sempre é um pecador, né, precisando de um perdão constantemente, e não que a partir do momento que você é perdoado, lavado, você é chamado para ser santificado. Eu já falei que eu amo vocês. Se vocês estão aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Essa é a comunidade das nações. Como eu falei, a encarnação de Jesus nos trouxe comunhão, a morte de Jesus nos trouxe redenção, mas a ressurreição é o ponto principal da obra de Jesus. Nós estamos aqui nessa manhã para celebrar que o Cordeiro foi morto, mas ele ressuscitou como o leão. Eu até tô com a blusa do leão aqui, o leão tá até meio fortinho, né? Meio gordinho. O leão tá rugindo. Ai, Jesus. Mas a encarnação trouxe comunhão, ou seja, o verbo se fez carne para nos dar comunhão. A morte de Jesus nos trouxe redenção, limpou os nossos pecados. Mas a ressurreição nos trouxe propósito. Por isso ele diz, vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Quais são as boas novas que nós estamos anunciando e que vocês são parte dessas boas novas? De que a condenação não tem mais poder sobre nós, que o pecado não mais nos domina, que o inferno não verá nem o nosso cheiro, em nome de Jesus. Nós somos lavados, remidos, santificados, aperfeiçoados. Em meu nome, esse é o propósito da ressurreição. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes sem correr perigo, e se beberem algo venenoso, não lhes fará mal, e colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. E ele diz, mais uma vez ele disse, a paz esteja com vocês. Esse é o propósito da cruz e da ressurreição, dizendo em João capítulo 20, 21 a 23, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Então soprou sobre eles o Espírito e disse, recebam o Espírito Santo.
Se vocês perdoarem os pecados de alguém, eles serão perdoados. Se não perdoarem, eles não estarão perdoados. Meus irmãos, para terminar essa mensagem de Páscoa, eu quero dizer que hoje eu celebro a 6ª Páscoa comemorada na Comunidade das Nações. E o primeiro culto que eu pisei na Comunidade das Nações foi num domingo de Páscoa. Sabia, Fabão? Num domingo de Páscoa de 2019, foi no dia 20, eu já contei isso várias vezes, mas eu vou continuar contando porque hoje é manhã de ressurreição. E talvez alguns planos e sonhos seus estão mortos. Irmãos, no dia de Páscoa de 2019, um underline totalmente diferente entrou nessa igreja. Um underline despedaçado, um underline amordaçado pelo pecado, um underline sozinho, sem a esposa e os filhos que estão aqui à frente. Eu vim sozinho, porque a minha família já havia desistido de mim. Mas quando eu cheguei aqui, irmãos, na Comunidade das Nações, no domingo de Páscoa, eu permiti que a ressurreição de Jesus entrasse no meu coração. Eu permiti que o sacrifício dele na cruz do Calvário purificasse os meus pecados, lavasse a minha alma de toda dor, de toda condenação, de toda culpa, vergonha e arrependimento. Eu permiti que o Cordeiro de Deus morresse no meu lugar, para que eu pudesse viver. Num domingo de Páscoa à noite, o velho underline morreu e deu lugar ao underline Filho de Deus, nascido para uma nova história. E é isso que Jesus quer fazer comigo e com você nessa manhã. E isso é todos os dias, irmãos, desde então. A Páscoa não é apenas um dia, mas é todos os dias que você permite que o Jesus ressuscitado, ele ressuscite os seus sonhos, ele ressuscite as suas histórias, ele te dê um novo rumo, um novo propósito. Portanto, nessa manhã, que o Espírito Santo, que veio para afirmar, testificar, confirmar e validar o sacrifício de Jesus, dizendo: ele morreu de fato, mas ele ressuscitou. E que esse testemunho, que parece ser tão impossível, ele venha sobre o seu coração nessa manhã, purificando você de obras mortas, tirando de você a impiedade, aquilo que te impede de acessar as bênçãos celestiais, aquilo que te impede de viver uma novidade de vida, aquilo que te impede de ser chamado filho de Deus. Portanto, nessa manhã, Senhor Jesus, olha para o teu povo, Jesus, tu que foste morto para nos dar vida, o Senhor que foi esmagado, o Senhor que foi açoitado pelos nossos pecados. Nessa manhã, o Senhor ressuscita no coração de muitos dos teus filhos que aqui estão, cujos sonhos estavam mortos, cujas esperanças estavam perdidas, cuja identidade estava apagada. E em nome de Jesus, eu declaro a ressurreição dos propósitos de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Receba a vida de Deus nessa manhã. Meu